tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. A saudade continua, né? Mas vamos seguindo nossos estudos por aqui. Mais uma vez, eu trago alguma coisa sobre matemática para começarmos, tá? Então, nós vamos seguir na linha das medidas que a gente está aprendendo. Já aprendemos sobre medidas de tempo, né? Que são as horas, os relógios. E agora a gente vai começar a medir outra coisa. O que que é? Vamos aprender sobre medida de capacidade. Vou virar um pouquinho aqui para vocês conseguirem visualizar. Medidas de capacidade. O que é isso, medidas de capacidade? Medidas de capacidade vai ser o seguinte, vai ser quando a gente consegue medir em um determinado recipiente, tá? E a gente tem diversos tipos de recipientes, para medir o quê? Medir apenas líquidos, coisas líquidas. Tudo que for líquido se chama, né, medida de capacidade. A gente consegue medir através da medida de capacidade. É a capacidade que um recipiente tem de receber um determinado líquido, seja ele água, seja ele leite, suco, refrigerante, gasolina, que mais que a gente tem líquido? Nossa, são tantas coisas. Leite condensado, creme de leite, shampoo, enfim, uma infinidade de produtos de limpeza que são líquidos, né? E tantas outras coisas, né? Todas as bebidas, tudo que a gente bebe, Nescauzinho, todinho, tudo, o iogurte líquido, tudo é medido através das capacidade que um determinado recipiente tem de receber aquele líquido. Então, eles têm aqui, pessoal, para vocês visualizarem, aqui já diz, né, que serve para medir líquidos. Então, a medida de capacidade vai medir apenas líquidos, certo? Então, unidades de medidas padrão, né, das medidas de capacidade. Estamos falando desse tipo de medida agora, correto? Então, o L de litro, tá? Então, a gente consegue ter abreviado ao lado de um recipiente que contém um líquido, né? Essa abreviação do L, que significa litro. E também o ml, que significa mililitro, tá? ml, mililitro. Então, quando que eu vou ter 1 litro? Quando que eu chego a ter 1 litro dentro de um recipiente? Eu tenho um L ou 1 litro quando eu tenho 1000, tá, pessoal? 1000, essa é a leitura do 1000, né? 1.000, 1000, né? 3 casas de 00. 1000 ml, eu tenho, então, 1000 mililitros. Quando eu tenho 1000 mililitros, é que eu tenho 1 litro, tá? Eu só formo 1 litro quando eu tiver 1000 ml, ok? Então, isso tem que ficar bem claro. Aqui eu fiz um exemplinho para a gente ver, ó. 250 ml. É tipo um copo, né, gente? 250 ml de água, de refrigerante, de suco, de Nescau com leite, né? Ou só de leite, enfim. Quando eu tenho 250 ml, eu tô longe de ter 1 litro, né? E aí eu somo mais 250 ml. Eu vou ter, então, 500 ml. Eu tenho meio litro. Porque 500 não é a metade de 1000, né? É, né, gente? 500 é a metade de 1000. Eu preciso de 500 ml mais 500 ml para formar 1 litro. Então, quer dizer que a metade de 1 litro é 500 ml, tá? E eu preciso, na realidade, se aqui, ó, duas partes de 250 me formaram 500 ml,
Se eu tiver 4 partes de 250 ml, eu também vou formar 1 litro, certo? Tá? Então, 250 ml é o que a gente no popular, né? E depois vocês vão entrar nisso no ano que vem, é 1/4 de litro, tá? Então, 1/4 parte de 1 litro, porque se eu tiver 4 partes de 250, eu formo 1 litro. Tá, pessoal? Mas então, assim, ó, não é difícil, mas a gente tem que raciocinar, né? Se eu quero colocar uma coisa assim maior, um volume maior de um determinado líquido, eu vou precisar de um recipiente maior, né? Se é para colocar um volume menor, eu posso usar um recipiente menor, né? Então, aqui eu peguei algumas coisinhas só para a gente ter uma noção. Ó, aqui eu trouxe para vocês olharem. Uma caixinha de leite de coco, tá? O leite de coco aqui, ele tem, sabe quantos? Ah, e comecem a observar nos frascos das embalagens que sempre tem as medidas ali, em litro ou em ml. Aqui tem 200 ml, tá? Até nas receitas é importante, às vezes nas receitas já dizem o quanto que a gente precisa usar, por isso que nas caixinhas das embalagens tem. Essa coquinha aqui, que agora ela tem água dentro, né? Essa coquinha aqui, gente, também, tá? Ela tem a quantidade aqui, ó, 200 ml. Então, isso é mais ou é menos de 1 litro? Eu já cheguei em 1 litro? Não, né? 200 ml. Para mim chegar em 1 litro, eu preciso de 1000 ml, tá? E olha só a proporção. Se a gente olhar assim, ó, ah, não, mas a água tem mais. Não, é apenas o formato do recipiente. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Às vezes vai caber a mesma quantidade e o recipiente vai ser diferente por causa do formato. Um é mais largo, outro é mais estreito, mais fino, mais comprido, mais longo, como é o caso da garrafinha. Eu tenho aqui, desculpa, algo que a gente tem usado bastante, álcool em gel, né? Ele também é líquido, né, gente? Ele pode ser um pouquinho mais grosso, mas ele é líquido, tá? Também vem aqui os ml. Ele tem esse aqui, 500 ml. 500 ml é o que mesmo? Aqui, né? Meio litro. Se eu tiver 2 desses aqui, eu vou ter 1 litro, ok? Agora eu tenho aqui um frasco de shampoo. Shampoo também é líquido. Também é líquido, né, gente? E também diz aqui, ó, 400 ml, porque quando a gente efetua a nossa compra lá, que a gente vai pagar, né, vai receber o nosso troco, perdão, gente, a gente precisa saber quanto que a gente está levando, qual é a quantidade por aquele determinado valor. Vocês viram que tudo está junto? O valor que a gente paga, né, com a quantidade que a gente está comprando, adquirindo, né? Então, 400 ml. Aqui eu não cheguei nem em meio litro, porque é 400 ml. Meio litro eu tenho que ter quanto? 500 ml. E aqui, produto que a gente tem usado também muito agora, né? Com essa pandemia do Covid, para a gente se proteger, para lavar as máscaras, desinfetar as coisas, né? Então, é a água sanitária aqui. Essa água sanitária tá aqui, gente. Ela é bem líquida, né? E tá aqui a quantidade dela, ó. Essa tem 1 L, que significa o quê? 1 litro. Então, com essa, a gente chegou nos 1000 ml, tá? Façam um teste aí. Encontre alguns produtos de recipientes diferentes e que caibam diferentes porções nele, tá? E vocês façam a comparação. Pode ser até com água mesmo, mas comparem. É legal fazer essa experiência. Façam aí, tá? Pode filmar e me mandar, ok? Agora que a gente já falou sobre esse detalhe, eu quero falar um pouquinho sobre o gênero textual que está lá, o videozinho para vocês, né? Que é da Bela e a Fera. E aí, assim, o gênero textual é conto, né? E aí,
eu peguei o videozinho da Bela e a Fera, tem interpretação, quero que vocês assistam com calma. Depois tem a parte que vocês vão ter que escrever um pouquinho lá, né? Organizar um textinho lá. E aí eu quero deixar claro umas determinadas coisas aqui. O que é? Ó, assim, a estrutura, né, gente? Lá falava da estrutura dos contos, tá? Os contos, eles podem ser de fada ou não, é um conto tradicional, nem todos necessitam ser contos de fada. Então, os de fadas sempre vão ter que ter fadas, né? Mas eles têm uma estrutura meio semelhante. Então, no começo, não tem um tempo certo onde ocorre essa história. Então, por isso que normalmente começa com era uma vez, um certo dia, em um determinado tempo, enfim. Mas não diz exatamente o local, a data, tá? Há um tempo atrás, né? Enfim, começa dessa forma. Então, dessa forma, se começa o primeiro parágrafo dos contos, tá? Onde a gente situa de uma forma generalizada aonde ele está acontecendo, porque não tem uma determinação bem certinha, porque eu posso colocar em um determinado tempo, né? Em um reino distante, era uma vez numa floresta encantada. Então eu não vou determinar o tempo, mas eu tenho que mais ou menos determinar o local onde acontece aquilo ali para situar quem vai ler. E aí eu já falo também dos personagens que irão estar participando daquela história ali de uma forma meio geral. Normalmente nesses personagens eu vou ter príncipes, princesas, reis, rainhas, bruxas, fadas, às vezes duendes, né? Às vezes camponeses, enfim. Eu tenho ali muito claro que tem personagens do bem e personagens do mal, certo? Então, se eu tenho isso, isso fica no primeiro parágrafo. Num segundo parágrafo, tá? Eu já tenho ali os conflitos que vão se instalar ali naquela história. O que é as dificuldades, os problemas, alguma trama, né? Para prejudicar o quê? Para prejudicar os mocinhos. E com isso vai surgir o quê? Heróis ou heroínas para resolver aquele problema ali, tá? E às vezes é usado que alguma magia para isso. Então, às vezes tem poções mágicas, varinhas mágicas, pingentes, enfim. É mais um parágrafo. Ou dois, às vezes, para esse tipo, né? O certo é até uns 2 parágrafos ali no desfecho, que vai ser o meio, né? Do conto, da história. E aí o desfecho final, que vai ser quando se vence essas dificuldades, né? E se instala de novo a paz, se instala de novo a justiça, a ordem, né? Se venceu aqueles problemas e normalmente se termina com a famosa frase, né? Viveram felizes para sempre, tá? Então essa é uma estrutura básica de conto. Então, quando eu pedir para vocês realmente, né? Agora eu botei primeiro uma lá que é mais para organizar um textinho, mas eu quero além daquelas linhazinhas que aparecem ali, tá? Que é sobre a Bela e a Fera também, mas provavelmente eu vou pedir depois um outro, e aí eu quero com uma estrutura bem organizada mesmo, desse formato, tá? Por parágrafos, né? Seguindo essa estrutura de conto, tá ok? Então, por hoje era isso, pessoal. A gente vai matando a saudade por aqui, em nossos encontros também pelo Meet, tá? Beijo, fiquem bem, fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode chamar a prof, tá? Beijão, saudades.